Olá, amigos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, ao Instituto Espírita Obreiros do Bem. É um prazer muito grande, nesse dia tão especial, nessa véspera de Natal, estarmos juntos, lembrando de Deus, de Jesus, principalmente, né? E esse privilégio que é a doutrina espírita nos faz pensar com muito carinho, mas também muita racionalidade sobre as questões que nos afligem e que todos nós temos a curiosidade de saber. Então, nessa noite especial, sejam todos muito bem-vindos. Já pedimos o like, já pedimos que se inscrevam no nosso canal, tá? Ativem o sininho para receber outras palestras. É uma ocasião muito especial que nós estamos entrando em todos os lares, né, com a nossa equipe espiritual, com a palestra do Instituto Espírita Obreiros do Bem, não poderíamos deixar em branco, né, esse momento. Então, nós vamos passar para os nossos recadinhos do coração, né? E hoje nós temos um muito especial, que é a nossa cesta básica, ou, né, carinhosamente chamada de cesta básica, que o nosso DAPSE entrega para as famílias. E nós entregamos uma quantidade muito grande esse ano, graças a Deus. Em breve vamos passar os números. E agradecer a todos que trazem, né, que trouxeram, os trabalhadores, os assistentes da palestra, os alunos da nossa casa, que trouxeram nesse trabalho de formiguinha, onde cada um traz um pouquinho, e nós conseguimos, né, juntar mais de 30 toneladas todos os anos para distribuir às famílias carentes. Lembrando que em janeiro as famílias precisam também, né, que nos procuram, precisam desse alimento. Então tragam aqueles que puderem trazer em loco, né, trazer aqui na nossa casa. E também aqueles que puderem, entrem no nosso site, façam um Pix, para que nós possamos comprar esse alimento. Nós agradecemos muito. Os nossos cursos também em janeiro entrarão, né, vamos abrir as inscrições. Então, também convidamos a todos, são todos convidados para participarem desses cursos, que não é só um curso de doutrina espírita, é um curso para a vida, é um curso para nós entendermos os porquês da vida, por que estamos nesse planeta, por que nós estamos aqui neste momento, qual a importância de estarmos aqui e por aí vai. Muitas questões, né, que nós conseguimos estudar juntos. Estudar juntos é melhor que estudar separado. Eu, pelo menos, sempre fui dessa vertente, né? A gente aprende mais junto. Então, é um convite que a casa faz a todos. Nós gostaríamos, neste momento, também de ler o projeto de transformação moral. E essa semana é uma semana muito especial, né? É a semana do Natal. Nasceu Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas, capítulo 11, item 14. Para o Espiritismo, o Natal vai além dos símbolos externos e celebrações materiais. Representa a oportunidade de reflexão sobre os valores cristãos que Jesus encarnou e ensinou, como o amor ao próximo, a humildade, a caridade e a renovação interior. O nascimento de Jesus simboliza a vinda de um espírito puro que trouxe à Terra a mais profunda mensagem de amor e de redenção. Seu exemplo de vida nos convida a nascer de novo espiritualmente, abandonando velhos hábitos e cultivando virtudes. Na perspectiva espírita, Natal é o tempo de reavaliar nossas ações e intenções, praticar a caridade genuína, material e moral, reconciliar-nos com os nossos desafetos, renovar o compromisso com o nosso renovar o compromisso com o nosso próprio progresso espiritual. A data nos lembra
que todos somos espíritos imortais em processo evolutivo e que o maior presente que podemos oferecer é a transformação interior que nos aproxima da lei de amor deixada por Jesus. Assim, o verdadeiro Natal espírita acontece quando conseguimos fazer nascer em nós o Cristo interior, expressando, através de atos concretos, os valores que ele exemplificou. Que o Natal inspire a reforma íntima, o cultivo da paz e a construção de um mundo mais justo, lembrando que nascer de novo é transformar nosso coração, dia após dia, na direção do bem. Assim, celebramos não apenas um nascimento ocorrido há 2 milênios, mas a possibilidade constante de renascermos em espírito e verdade. Um Feliz Natal a toda a família Obreiros do Bem. E neste momento nós vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela possibilidade de estarmos refletindo em questões tão importantes para nós, espíritos imortais, que estamos encarnados aqui neste momento evolutivo deste planeta chamado Terra. Agradecer por estarmos nessa véspera de Natal, agradecendo a Jesus, agradecendo aos amigos da espiritualidade, à equipe espiritual do Instituto Espírita Obreiros do Bem, agradecendo, enfim, por tudo que nós temos e muitas vezes não nos damos conta. Que possamos ter uma noite abençoada, tranquila, alegre e com muita reflexão. Que assim seja. Amigos, nós vamos falar um pouquinho então sobre a palestra de Natal, o Cristo que nasce em nós. O Natal é uma data que toca o nosso coração, porque nos lembra não apenas o nascimento de Jesus na manjedoura, mas e principalmente a oportunidade de deixarmos o Cristo nascer dentro de nós. Hoje vamos refletir sobre esse renascimento interior à luz do Evangelho e da doutrina espírita, lembrando que, como diz Allan Kardec no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é pela caridade que nos aproximamos verdadeiramente de Jesus. Mas uma reflexão: o que é o Natal? O que significa o Natal? Sandro, todo mundo sabe que é quando a gente compra presente, quando a gente vai no shopping, não é isso? É isso aí, quando a gente come bastante na nossa ceia de Natal, não é isso? Também é isso, lógico. Lógico que é importante essa aura boa, essa luz, essa iluminação, as pessoas felizes, óbvio que também é isso. Mas também, e mais importante que isso, é lembrarmos do nascimento de Jesus. Nós precisamos entender quem é o Cristo, o que o Cristo veio fazer há 2000 anos atrás, o que nós estamos fazendo neste momento aqui no planeta. Porque é importante para a gente pensar nessas questões. E a doutrina espírita nos faz refletir, como já começamos no projeto de transformação moral, a refletir sobre esses assuntos. E é importante que nós continuemos, né? Jesus, quando chegou aqui no planeta, quando reencarnou, ele não veio por acaso. Ele veio para lançar, né, a era do amor. E ele revolucionou o planeta. Antes de Jesus existia um planeta, e depois de Jesus começamos a caminhar por uma nova fase no planeta. Jesus não veio para fundar uma religião, mas ele veio para ser o alicerce de muitas, de tantas. Ele não pediu para que ninguém se esforçasse demais, pegasse em armas, fosse violento, guerreasse.
A mensagem dele era outra, muito mais poderosa e muito mais sutil. E engraçado que ainda hoje nós achamos que o mais forte é aquele que grita, que xinga, que bate, que se revolta. Nós não entendemos ainda, por isso estamos aqui conversando e precisamos sempre estar conversando sobre essas questões. Jesus foi a chegada da luz ao mundo, a presença do amor na forma humana, a certeza de que Deus não nos abandona. Por quê? Porque Ele nos enviou um guia e um modelo, como a doutrina espírita chama Jesus, o nosso irmão mais velho que veio nos mostrar o caminho. Mas é importante que nós entendamos a mensagem, a humildade da chegada desse ser, que poderia ter vindo como bem quisesse, mas ele veio na humildade do estábulo, que nos mostra que Jesus nasce nos lugares mais simples, que não havia espaço para ele nas hospedarias, nas instalações chiques, mas sim, ele fez questão de chegar no espaço da simplicidade e principalmente num coração puro que primeiro recebeu de Maria, da sua mãe, e também no coração dedicado de seu pai José. E assim também acontece conosco. Jesus só nasce onde encontra abertura, humildade e disposição de amar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 10, a caridade, segundo Paulo, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três. Porém, a maior delas é a caridade. Paulo dizia que a caridade é o amor em movimento, é pegarmos aquilo que temos de melhor e colocarmos em prol do próximo, seja ele quem for. Seja o próximo mais próximo, o próximo no trabalho, no nosso lar, na nossa casa. Aquela pessoa com qual a gente não se dá bem, aquela pessoa com qual nós não gostamos de estar, qualquer que seja a pessoa. O nascimento externo de Jesus, que nós vemos muito por aí, é muito diferente do nascimento interno, né? A humanidade comemora o nascimento histórico de Jesus há mais de 2000 anos, mas espiritualmente, o que transforma o indivíduo não é a data. É permitir que Jesus renasça dentro de nós. Esse nascimento interno não é um evento, ele é um processo. Começa no pensamento, continua no sentimento e se manifesta na ação. Por isso que Paulo dizia que a caridade é o amor em movimento. Jesus nasce quando escolhemos o perdão em vez do ressentimento. Quando praticamos a paciência onde antes havia intolerância. Quando fazemos da gentileza a nossa linguagem diária. Quando estendemos mãos que consolam em vez de palavras que ferem. Quando transformamos dor em aprendizado e queda em recomeço. Cada gesto de bondade é como uma vela acesa dentro da alma, iluminando zonas que ainda estavam na sombra. Uma história muito conhecida, e todo espírita sabe, conhece, são as visitas ao quarto de Chico, né? A casa de Chico lá em Uberaba, né? Que muitas caravanas vão lá de espíritas, de simpatizantes, muitas pessoas vão visitar. E é muito comum as pessoas, né, até proibiram, que as pessoas queiram deitar-se na cama, que era do Chico.
pegar no sapato, passar o perfume do Chico. E isso nos faz refletir muito, né? Nós temos que tirar o Chico daquele quarto, nós temos que tirar o Chico daquele sapato, daquele perfume, porque não é ali que está a essência do Chico. Muitas vezes nós glorificamos, ficamos rezando, ficamos, né, endeusando, colocamos na parede, continuamos ainda com esse hábito atávico lá de trás, que nós trazemos, da gente ficar adorando uma imagem, adorar uma pessoa. Mas nós precisamos entender que assim como o Chico fez, nos mostrou, nos falou de humildade, exemplificou humildade, nós precisamos entender que a importância do Chico para nós é que nós sigamos os seus passos, os seus pensamentos, e não ficar só adorando. Com Jesus é a mesma situação. Nós precisamos tirar Jesus dos quadros da cruz e colocar esse renascimento, colocar o Cristo dentro de nós. Porque como ele dizia, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, precisamos começar a entender que nós precisamos começar a exemplificar, não só adorar, mas fazer o que ele fazia. Buscar o que ele buscava, entender a sua mensagem de amor para com todos. E como que nós fazemos o Cristo renascer dentro de nós? Sendo mais simples. Como a manjedoura, né? A manjedoura é o símbolo perfeito do que acontece dentro de nós quando estamos espiritualmente prontos. A simplicidade, né? O silêncio interior, a gratidão, o desapego. Lá na manjedoura não havia luxo, mas havia amor. Então são questões que nós precisamos começar a colocar na nossa vida. Mais simplicidade, mais desapego e principalmente mais amor. Porque não adianta eu pegar um filho, uma filha, um parente, uma esposa e encher de mimos, de presentes, de luxo excessivo. Mas se eu não der o meu amor, a minha presença, o meu estar junto, o meu abraço, o meu ouvido, o meu colo, o meu ombro, não vai adiantar nada. Porque dar um material é fácil, difícil, né? A caridade material é a mais simples, não que não seja importante, mas a mais importante é a caridade moral. É estar pronto, é estar junto, é estarmos realmente partícipes da família, do trabalho, com os amigos. O coração que pratica a caridade também não tem espaço para luxo, mas há espaço para Jesus. Quando ele diz que se você quiser me agradar, agrade um desses menos privilegiados, que mais precisam, a mim você estará agradando. Fazer a minha vontade é acolher aquele que está precisando. Esse era o pensamento do Cristo e nós não entendemos ainda. Muitas vezes, e essa semana passada eu vi uma situação onde pessoas religiosas, não importa qual seja a religião, cristãs, dizendo-se cristãs, brigavam com outras pessoas que diziam não conhecer o Cristo, não achar legítimo, não gostar de Jesus. Jesus não precisa que nós o protejamos, ao contrário, nós precisamos da proteção do Cristo. Jesus veio até para aqueles que não acreditam nele e nem em Deus. Jesus veio para todos. E nós temos que entender isso.
No capítulo 15, Kardec afirma que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade, como já falamos, é o amor colocado em movimento, é o evangelho em ação. Quando Jesus nasce em nós, a caridade deixa de ser obrigação e passa a ser uma alegria. Deixa de ser assistência apenas material e se torna atitude diária, um modo de ser. Caridade não é apenas dar algo, é ser algo. Ser luz, ser apoio, ser pacificação e, principalmente, ser perdão. Sandro, é muito difícil perdoar. Eu sei. Eu também estamos juntos nessa. Eu também estou encarnado aqui, eu também estou passando pelas mesmas questões, todos nós estamos. Não é fácil, mas é o que nós temos que fazer. Por isso precisamos pensar não somente no Natal, mas em todos os momentos da nossa vida nessas questões. Jesus nasce quando nos reconciliamos com as pessoas, com a vida, conosco e com Deus. Quantas vezes nós brigamos com Deus porque a nossa vontade não é feita? Quantas vezes brigamos com as pessoas ao nosso redor quando a nossa vontade não é feita? Quantas vezes nos indispomos por tão pouco? Discussões que duram horas, dias, às vezes. Brigamos, ficamos de mal, né? Como a gente costuma dizer, né? Estamos de mal. Poderíamos ter evitado por não ter retrucado ou por deixar passar. Quantas vezes? Isso é para todos nós. Isso acontece todos os dias. Acho que não é só no meu lar que acontece isso. Acho que é no lar de todos. Muitas vezes nós fazemos isso. O perdão é um dos maiores presentes que podemos dar e receber. A doutrina espírita nos ensina que reconciliações atrasadas se tornam resgates difíceis. Então, gente, o Natal é um chamado à pacificação. É um belo momento para nos reconciliarmos com aquele parente que brigamos por causa de futebol lá atrás, por causa de política. E olha que o ano que vem já está aí tudo de novo. Vamos evitar novas confusões. E vamos tentar nos reconciliar das antigas, né? E o convite do Cristo, ele nos convida hoje a acalmar o coração, a abrir mão de mágoas, cultivar a esperança, praticar a caridade silenciosa, renascer moralmente. O mundo está cheio de Natal exterior. É só sair na rua que a gente encontra. É só ligar a televisão que a gente encontra. Mas o Cristo procura o Natal interior, aquele que transforma vidas. Sois deuses. Todos nós podemos fazer o que o Cristo fazia e muito mais. Mas temos que começar a caminhar um pouco mais céleres, mais rápidos. Precisamos começar a colocar aquilo que ele coloca, o que ele fala no Evangelho, na nossa vida. O temperinho do amor que tempera o peru, que tempera, o que mais diz que tem? O Chester, que tempera, o tender. Vamos colocar o amor nas nossas vidas, nas nossas ações. Vamos temperar esse tempero do amor nas nossas relações, nos nossos dias, no nosso trabalho, na nossa vida. Que o Natal este ano
não seja apenas uma data do calendário, que seja um marco espiritual, que cada um de nós acolha ao menos, em pequeno grau, a luz do Cristo que nunca se apagou. E que essa luz se traduza em bondade, em serviço e em amor, porque é na caridade que Jesus realmente nasce no mundo, através de nós. Há 2000 anos que o Cristo nos aguarda, que possamos continuar, na verdade, a atender o seu chamado, especialmente a partir deste Natal. Eu queria encerrar lendo uma história para vocês. E toda vez que eu me sinto saudade do Cristo, que eu sinto falta do Cristo, eu leio, são 4 livros, eu acho, são 3 ou 4 livros, que é da Cirinéia Yolanda Maffei, pelo espírito Leon Tolstói. Essa história aqui é do livro Homens Notáveis. E eu recomendo a leitura, porque eu me sinto muito perto de Jesus quando eu leio esses livros. São histórias de espíritos que estiveram em contato com o Cristo naquela época que ele estava aqui encarnado. O Alexandre, que se dizia o feiticeiro, foi um desses. Nós conhecemos este homem pessoalmente. Adorávamos andar pela praia bem cedinho, recolhendo o que a maré lançara durante a noite, as alvas areias, conchinhas, peixinhos ainda vivos, que devolvíamos ao mar, pedrinhas e, de vez em quando, objetos, alguns bem interessantes. Naquele dia, as areias estavam coalhadas de gentes, vindas de muitos pontos, alguns distantes. Quantos doentes, quantas deformidades, quantas criancinhas desnutridas, ao colo de suas esquálidas e entristecidas mães. Os barcos voltavam da pesca. Em um deles, um homem destacava-se, de altaneiro porte. Estava à frente de uma das embarcações, e o sol incendia em cheio sobre ele. Os olhos eram claros, incomuns entre os de sua raça. Os cabelos cor de mel, daquele tom incrível que adquire quando o escorremos do pote, como se absorvesse a luz e a refletisse. O sorriso era doce e ao mesmo tempo enérgico, e parecia dirigir-se a cada um dos presentes em especial. Retirando-nos do anonimato, as mãos fortes e bronzeadas não tinham a rudeza daquelas que trabalham braçalmente. Os dentes, alvos e perfeitos, entremostravam-se através da barba bem cuidada e a moda nazarena. Era belo, muito belo, e a sua visão, nossos coraçõezinhos dispararam. Ele não esperou que o barco ancorasse nas areias, descendo antes, os pés descalços mergulhados nas espumantes ondas, caminhando de encontro à multidão subitamente silenciosa e expectante. Na minha visão infantil e acostumada às crenças religiosas romanas, acreditei que ele fosse um Deus. Jesus, assim o chamava. Subiu em uma formação rochosa e de lá sua voz dominou a praia, milagrosamente amplificada. Contava histórias lindas, singulares, cujo alcance então eu restringia ao meu entender de criança. Muitos choravam, pois ele penetrava o recôndito de suas almas em sofrimento, levando-lhes consolo e esperança, dissipando a ignorância, mal maior da humanidade. Quando calou, misturou-se à turba, acolhendo os enfermos, curando-os com o toque de suas formosas mãos. Voltamos ao mesmo lugar nos dias seguintes, encontrando-o sempre. Andava também pela cidade,
As crianças cercavam-no e ele recebia todas com carinho, tocando-as com as mãos que realizavam milagres de amor. Deixai vir a mim as criancinhas. Naqueles momentos inesquecíveis, não tínhamos a noção do que estávamos aprendendo e de sua importância para os nossos espíritos imortais, e muito menos do quanto nossas memórias infantis estavam retendo. O futuro forneceria a comprovação das mudanças que tal encontro ocasionaria. Do livro Homens Notáveis, pelo espírito Leon Tolstói, psicografia de Cirineia e Yolanda Maffei. Da minha parte, eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, com muita luz, com muita paz e principalmente com muito Cristo dentro de todos nós. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E nesse momento, agradecemos a toda a equipe espiritual que está aqui conosco, que está nos lares de cada um dos amigos que está nos acompanhando. Um abraço fraterno de toda a família Obreiros do Bem, de todos os palestrantes desta casa. Agradecemos o carinho por todo esse ano e por todos os momentos em que estivemos juntos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do aprendizado, do contato com a doutrina espírita e, principalmente, do contato com os ensinamentos cristãos. Que esse Natal seja um momento de reflexão, seja um momento de carinho e de muito amor para todos. Muito obrigado por esse ano, muito obrigado por tudo. Que assim seja. E agora que estamos nos encaminhando para os passes, experimente alguns segundos de silêncio íntimo. Respire fundo e pausadamente. Observe a sua respiração suave e profunda. O inflar dos pulmões que recebe e o desinflar que oferta. Sentindo-se mais leve, procure se conectar a Deus e a Jesus. Você recebe agora a luz divina que cai em abundância dos céus. Essa luz surge como um sol para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos se derramam sobre você, penetram-lhe por inteiro. Essa luz purifica e tonifica todas as células do seu ser, renovando-lhe as fibras mais íntimas. Essa luminosidade que lhe envolve em um abraço carinhoso proporciona conforto e segurança. Há em seu coração uma sensação de calma e bem-estar. Pense em Jesus. A voz do Mestre é doce e penetrante.
Busque ouvi-lo e senti-lo no imo, dando-lhe harmonia e balsamizando-lhe com ternura. Jesus é o pulsar do amor divino e esse amor lhe toca neste momento. Banhado por essa sublime força, você recebe um abençoado impulso ao seu viver. A alegria de viver o agora é um presente precioso. E você se enche de gratidão pelo hoje e de confiança e esperança para os novos dias que virão. Que as melhores emanações de saúde e refazimento lhe envolvam. Que as vibrações em forma de ideais edificantes lhe circundem. E que as boas intuições para orientá-lo e protegê-lo lhe alcancem. E assim, com as bênçãos do mais alto, o passe está sendo finalizado. Muita paz, que assim seja.